cansada de atender tantos pacientes, que no final do dia não sobra nem espaço, nem energia para você dedicar para você mesma, para o seu desenvolvimento como terapeuta. Olá, seja muito bem-vinda ao programa EIPSI, um programa feito para psi que quer transformar o seu consultório. Porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E você sabe aí qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês, trabalhando 5 horas por dia. E no programa de hoje eu vou te mostrar que não é lotando a agenda de paciente do convênio que você vai ter resultado. É isso aqui que eu vou te contar hoje. E hoje eu quero falar contigo. A psi está cansada e nada melhor que a gente avaliar nesse dia mesmo o que está acontecendo, né? O que está acontecendo que a tua energia está sendo sugada, que está até meio desanimada, porque eu sei que tu estás aí cansada de trabalhar, cansada de atender tantos pacientes, que no final do dia não sobra nem espaço, nem energia para você dedicar para você mesma, para o seu desenvolvimento como terapeuta. E esse clima aí de tensão e cansaço eu conheço muito bem. Sabe por quê? Porque esse clima invade as minhas mentoradas. E, em especial, eu sinto isso com uma mentorada que está em um processo de mudança. E eu vou te contar o que está acontecendo com ela, porque pode ser o que esteja acontecendo contigo. Olha só. A Ana, ela se sente esmagada por várias demandas e sem força para poder reagir. E talvez tenha sido esse o motivo que a fez vir para a mentoria, né? O que acontece no dia da mentoria? O Zoom abre e eu vejo a colega atrapalhada entre papéis e aplicativos que ela fica ali fechando na tela do computador, né? Eu espero, porque uma das minhas tarefas é justamente acolher. Afinal de contas, eu sei muito bem da natureza e da exigência do nosso trabalho clínico, né? E de como muitas vezes os efeitos e as situações da nossa vida particular precisam ser postos aí de lado para a gente seguir na agenda, seguir ali nos atendimentos, né? Então a Ana já chega culpada, pedindo desculpa. E retomo que comigo ela não precisa ser a melhor aluna, e sim a psico que quer se transformar. Porque esse é o nosso objetivo, fazer a passagem de uma psicóloga comum para uma psicóloga de valor. E nesse caminho é necessário, sim, que a gente acolha todos os estados, os sentimentos que a psi vai ter no caminho. Porque o caminho não é nada fácil, mas ele é bem possível. A Ana, ela ri, ela mexe o cabelo, ela solta o rabo que ela estava ali enrolando, né? Eu sinto que ela tá aflita, mas ela também tá rindo, porque é aquela aflição que a pessoa tá disfarçando um pouquinho, né? Afinal de contas, nós psicólogas temos que manter o nosso prumo, não podemos desabar de primeira, né? Mas aí, rindo, ela me diz o seguinte: Débora, a semana foi pesada, um trem passou em cima de mim. E até eu não vinha fazer a mentoria hoje, mas aí eu me dei conta que era resistência. Eu escuto a aluna e eu penso, quantas vezes, como psicoterapeuta, eu escutei essa frase? Quantas vezes você escutou essa frase, colega? Essa frase é isso aí, é resistência mesmo. Porque é difícil entrar na dor, é difícil falar da dor, de se perceber cansada, sem ser reconhecida, sem ter ali a possibilidade de ter ao final do mês um valor que
gera contentamento, por isso que eu te marco aqui pelo menos R$ 10.000, pelo retorno da qualidade, da importância do nosso trabalho com a psicoterapia. E é isso que precisa ser ativado, essa força, essa condição de ser uma psicoterapeuta que encarna esse lugar, esse posicionamento. Por isso que estamos aí nessa jornada de transformação, né? Que tem dor, que tem medo, que tem aí vários bichinhos para serem vencidos durante o caminho, né? E olhar para a dor, né, para a nossa paralisia na profissão, para aquilo que não está dando certo, para aquela ação que a gente colocou tanta energia, para aquele projeto que a gente tentou vender e não funcionou. Tudo isso gera aí um sentimento de impotência, né? Mas se a gente começa a olhar para a dor, olha só, o que que acontece? Essa ação de olhar para a dor, ela vai pedir continuidade, né? E aí, na continuidade da nossa sessão de mentoria, a Ana me conta das suas limitações no trabalho público, num residencial terapêutico, né? No qual, o que que acontece aí? Ela não consegue implantar uma oficina de culinária com os usuários desse serviço desde maio. Um residencial terapêutico, como você sabe, desde a reforma, o que que acontece? Eles saem de uma vida hospitalar, são colocados em interação com a comunidade, num bairro, numa casa, que tem profissionais de saúde, que tem técnicos em saúde, que sempre estão ali, né, 24 horas para poder dar assistência, quer seja a assistência de uma escuta, a assistência de uma situação mais de urgência que precisa ser medicada. Mas as comunidades, né, os residenciais, eles têm esse clima de casa, esse clima de encontro. Então, a cozinha, como símbolo desse espaço compartilhado, no qual é possível cozinhar e trocar ideias, e falar de si, e contar causos, né? Então, tudo isso foi o que a Ana imaginou, que aquela casa precisava ser habitada, porque era uma casa meio fantasma, né? Ela sentia que não tinha ali vida. Era uma casa marcada por rotinas. Acordar, o café, algumas atividades, tipo TV, né? Toma medicação, e aí vai dormir, e aí volta. E ela não via nada ali que fosse relativo à saúde. E era isso que a Ana, cheia de disposição, energia, vontade de trabalhar, era isso que ela queria gerar. E aí ela imaginou que uma oficina de culinária fecharia todas, porque os usuários eles poderiam ter a escolha do que cozinhar, eles teriam que buscar as receitas, teria aí todo o campo de escolha dos ingredientes, a busca por esses ingredientes, indo no supermercado, no mercadinho, o preparo, tocar nos alimentos e se sentir potente em realizar uma ação, né? Colocar esse povo para cozinhar, para recordar as cozinhas ou as comidas que eles já experimentaram em outras épocas da vida. Lindo, né? Lindo. Eu adoraria estar com a Ana ali junto nessa experiência. Só que não era isso que acontecia, não. Por quê? Porque a burocracia do sistema público fazia com que ela tivesse que pedir utensílios com antecedência, por exemplo, uma bacia. Os usuários não podem usar facas, então tem que ter uma técnica de nutrição que faz o corte. E tudo isso, a burocracia, o impedimento, foi retirando a alegria da Ana, porque ela não podia agir. Ela era tutelada pela burocracia, por uma técnica de nutrição e pela nutricionista-chefe que passava bem na hora da oficina para dar aquela vistoria que nem a mãe braba, né? Pois então, a Ana, ela desde maio estava ali firme, tentando implantar esse projeto. Primeiro, o que que aconteceu? Tinha uma obra interminável. Aí não dava para ocupar a cozinha e a copa. Depois, teve mudança de coordenação. Aí tu sabe o que que acontece com mudança de coordenação? Dá um stop em todos os projetos, né? E por último, a eterna burocracia, que não dá liberdade para ela buscar frutas na despensa ou pegar uma bacia para colocar as frutas, porque outra técnica tinha que fazer isso.
Ela fala nessa sessão de mentoria que depois dessa oficina ela saiu chorando do serviço. Duas cenas em especial fizeram pensar. Primeiro, a da técnica em nutrição, que interrompeu o que ela estava falando para preparar os usuários para a atividade e manda todos colocarem luvas. Por quê? Porque o coronavírus está aí, mas a minha aluna sabe que não é isso não. Ela sabe que é outra mentalidade que está operando ali. E ela me diz: é um nojo, Débora, é um nojo, porque afinal o louco é sujo mesmo. Depois dessa cena que arrasou com a minha aluna, veio a nutricionista que passa na cozinha para ver se está tudo certo, fazer aquele check-up. Nada de errado com isso. Mas ela se posiciona como essa mãe braba da infância, né? E diz para Ana cuidar, porque a Joana, uma usuária, está cortando o mamão todo errado. É claro, não está cortando do jeito neurótico, né? Então está cortando o mamão daquele modo, mas é a ação da Joana. Mas ela nem espera a minha aluna tomar a iniciativa. Ela se coloca na frente da usuária, só que a usuária, né, a Joana, ela é surda. E ela fala e a Joana não entende nada. É uma fala vazia. Então, primeiro tem uma fala vazia, depois uma luva para proteger e defender os neuróticos da loucura. Ninguém quer se transformar, ninguém quer se conectar. A Ana diz ali, não tem sensibilidade nenhuma ali. Por quê? Porque a Ana tem uma disposição, uma energia, uma expectativa de transformação que ela coloca no trabalho. Só que ao lado dela tem profissionais que estão só regulando, que não querem ver a autonomia desses usuários, porque a autonomia dá problema depois, né? Ah, dá problema. E se o usuário começa a pensar, começa a se colocar, nossa, que confusão vai gerar. Então é melhor ter ali o sistema de infantilização. E isto a Ana saca muito bem, né? Ela chorou por quê? Porque ela não conseguiu trabalhar com os princípios da saúde mental, que ela tanto acredita, tanto valoriza, que ela tanto estudou. Ela sente que para trabalhar lá, ela precisa rasgar tudo que ela sabe, tudo que ela aprendeu. E é claro que ela vai se sentir como? Desvalorizada na sua trajetória, no seu saber, invisível nesse residencial e fazendo um trabalho que é sempre corrigido, que é sempre vigiado. Ela diz que não aguenta mais, que parece inclusive uma metáfora da sua vida, aí que entra os ingredientes da nossa vida particular, da nossa vida pessoal. Por quê? Ela fala o seguinte: Débora, é verdade, eu estou paralisada. E quando eu saio do residencial, eu vou atender nas plataformas. E lá nas plataformas, nos convênios, ela atende o paciente das 18 horas até as 21 horas. Isso todos os dias. O próximo paciente, depois dessa cena que ela viveu no residencial, chegou em casa mal, como eu te falei. O primeiro paciente da plataforma é um adolescente que não fala. A Ana já está exausta para desenvolver a conexão necessária, estimulando esse jovem a sair de dentro de si, né? Compartilhar o seu mundo interno, porque isso é um baita trabalho. E a Ana estava exausta. Quando termina a sessão, né? Ela sente tá mais pesada. Olha para o celular e a irmã ligou 5 vezes, porque elas precisam decidir se a mãe delas vai para uma clínica neste final de semana. Esse peso todo é levado para onde? Ué, para o próximo atendimento, né? Que é de uma mulher executiva, no pique da vida, ali nos 40 anos, que fala 40 minutos sem parar. E a Ana se sente imobilizada, até hipnotizada. Sabemos por quê, mas isso fica para um outro programa, né? E quando acaba essa sessão, ela fica pensando: mas o que que eu fiz? Aliás, o que que eu não fiz? Que paralisação é essa? Porque ela sabe que ela não trabalhou bem. Ela sabe que ela não estava presente e viva como sempre nos recomendou o nosso querido Winnicott, né? Ela segura o choro, toma uma água, ajeita o rosto e segue para a próxima chamada. Ela nem sabe como é que ela conseguiu trabalhar até as 10 da noite.
Ela só sente que ela trabalhou mal, que talvez seja ruim mesmo na psicologia, porque não tem tempo de se preparar, não tem tempo de ler, de estudar, não consegue desenvolver o projeto que ela tanto estima lá no residencial, fica até sem saber o que dizer para os pacientes quando está no atendimento, e não deveria sentir esse peso, esse mal-estar. Como é que uma psicóloga se sente tão mal ao trabalhar? Ela realmente estava arrasada, né? E aí? Uma onda, essa onda pesada, retornou, invadiu a nossa sessão. E eu falo para ela, né, que esse é o devir camelo. Esse é o devir camelo que nos pega. Ela ri, né? As minhas alunas, é porque eu sou divertida, elas dão umas risadas comigo, até para aliviar esse peso todo, né? E ela me diz: Débora, é isso aí, eu tô camelando, porque eu tô bem assim, eu tô camelando em terra sem vida, em terra que não tá brotando nada, em terra seca. E essa mentoria, essa sessão de mentoria, me lembra, né, da jornada de todas as alunas. Como é que elas chegam na mentoria? Chegam nesse cansaço, do devir camelo, que é a psicóloga comum, que não se achou, que ainda não se empoderou, que ainda não se colocou no seu devido lugar. E aí, o que que acontece quando elas chegam? Chegam, duvidando de si, chegam com medo, chegam acreditando que não sabem trabalhar, que não têm a técnica, que não sabem diagnosticar, que os pacientes não fidelizam, né? E esse aspecto faz com que elas se encolham. Por quê? O que é o devir camelo, né? O devir camelo é quando a gente fica conectado com essa falta, achando que não sabe mesmo, pela carência, né? Na medida em que as motivações para a ação se encontram totalmente aprisionadas, né? Como, por exemplo, nos espaços de trabalho da Ana, quer seja no serviço público ou nas plataformas, que ao invés de gerar potência, conhecimento, alegria, que é isso que a gente tem que experimentar ao trabalhar, gera só desmotivação e cansaço, né? Esse é o devir camelo. É isso que eu falo quando a gente está camelando, né? E nesse movimento, a vida que efetivamente temos e levamos, ela é desvalorizada, porque a gente aceita carregar fardos e acha que tá tudo bem, é assim mesmo. Aceita trabalhar por um valor muito abaixo do que tu mereces, do que tu mesma te colocasse como teu preço. Aceita atender pacientes difíceis que deveriam ser atendidos 2 vezes por semana e só são atendidos uma vez e se está na plataforma por 30 minutos. Aceita dentro da plataforma que tem um paciente que marque sessão só quando ele está mal, para fazer aquele descarrego que a gente sabe que não leva para lugar nenhum. E é por essas ações, por esses aceites que a psicóloga que está lá camelando chega até a desacreditar que vai ter um cenário melhor para ela. Quando eu digo aqui, olha, é possível ganhar pelo menos 10 mil reais trabalhando 5 horas por dia. Acha que eu estou iludindo, que eu estou dizendo aqui algo que é impossível de acontecer, né? E aí, se a gente vai a fundo nesse pensamento, nessa mentalidade, nesse raciocínio, não é surpresa que a prática clínica se torne aí ressentida, triste, pesada, né? Sendo sempre levada pela imitação do mesmo. Por quê? Porque o camelo age guiado por atitudes reativas. O que é isso, Débora? Significa que a gente está só repetindo, se cansando e carregando coisas que a gente deveria jogar para trás. E se a gente joga para trás, sabe o que acontece? Pode dar medo, dar frio na barriga, dar aquele não sei o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo dá espaço, capacidade para afirmar a si mesmo, para afirmar a profissão, para afirmar um outro modo de se colocar como psicóloga, não sendo mais a psicóloga guiada por esse devir camelo, sendo a psicóloga
que se afirma, né? Mas aí a gente tem que pensar, por que será, por qual razão as psicólogas ficam aprisionadas nesse devir camelo, ficam aí estagnadas, né? Incapazes de se movimentar, e de agitar a sua própria vida profissional. O que acontece? O que acontece aí? Acontece que elas estão sob o domínio do medo. É, do medo. Medo do quê, Débora? Medo de crescer, medo de prosperar, medo de dar certo. É, medo de dar certo. Olha aí que maluquice isso. Nos pega sim. E aí, sob o domínio do medo, a gente fica o quê? Acomodada e acostumada a repetir. Repetir o que é sensato, repetir lá a regra da burocracia, repetir o que eu acho que eu vi lá na aula de psicodinâmica, de psicoterapia, o que se faz com o paciente quando ele fala muito, repetir sem pensar, sem sentir, sem se colocar ali. Quase a forma de rebanho, como diria o nosso amigo Nietzsche, porque não está pensando, porque não está se colocando ali com raciocínio clínico, com raciocínio de como se construir como uma psicóloga de valor. Não tem. Sabe o que acontece? Por que isso acontece? Porque, tomada pelo medo, pela impotência, a psicóloga não enxerga as suas potencialidades, as suas próprias capacidades inventivas, a criação de um novo caminho dentro da sua carreira. Mas eu acredito que é possível sair do devir camelo, dar uma chacoalhada e seguir em frente, né? Se a gente vai lá nas 3 metamorfoses do Nietzsche, depois do camelo, o que vem? Vem a força da leoa, que vai rugir e começar a questionar todo esse peso, todo esse fardo, né? Mas aí a leoa que surge, ela tem, sabe o quê? Disponibilidade para abandonar velhos hábitos, como ficar aprisionada em plataforma e convênio, ficar só ali no valor social, não praticar o reajuste, topar projetos que só sugam a energia. Por exemplo, fazer um trabalho numa cidade perto que só o deslocamento em gasolina é o que ela vai ganhar. Então, acaba fazendo maus negócios, porque não consegue se sentir plena, confiante, com capacidade de sustentar um não. Não, isso eu não quero. Não, muito obrigada. Eu não posso te atender por esse preço, mas eu posso te encaminhar? Não, muito obrigada. É que bom que tu te interessasse pelo projeto, mas nesse valor eu não trabalho. Porque para isso tem que ter uma psicóloga que se valoriza, uma psicóloga que sabe o que ela transforma, que sabe da potência que ela tem. E para ser psicóloga de valor, é preciso sim muita disponibilidade. Para quê? Para coragem de correr risco. Ou seja, acolher e afirmar o sofrimento e a alegria que isso implica, né? Porque eu não estou tirando aqui que o caminho é fácil, que vai ser macio. Não, tem tropeço. Olha ali a Ana sofrendo, tendo que se dar conta da sua realidade, tendo que chegar num limite no qual ela diz: chega, eu não quero mais essa vida, né? E quando acontece esse momento da leoa, eu não quero mais essa vida, chega uma jornada de reconhecimento aí das suas potências, que vai fazer com que ela reconheça o seu valor, que ela possa perceber que ela trabalha bem, que os seus pacientes melhoram, que a prática que ela faz tem efeito, que tudo que ela estudou, ela incorporou e consegue passar isso adiante, que ela pratica sim saúde. Mas a Ana, nesse dia da sessão de mentoria, ela estava com um sentimento bem distante disso, e a minha tarefa era trabalhar esse sentimento, né? Então, na intenção de estimular novas escolhas, novas perspectivas, de acionar essa leoa que eu sei que morava na aluna, agora que ela tem um pouquinho mais de consciência e sensação de dor, de peso, né? Eu repassei para ela, sabe o quê?
Eu repassei a provocação nietzschiana. Eu disse assim: "Ana, imagina que você vai ter que repetir a tua vida como ela está hoje, com o trabalho que tu tens, com essa vida, né, limitada, impotente, que tu não consegue te colocar, que tu não consegue agir, com todas essas emoções, com toda essa repetição do mesmo. Repetir indefinidamente num eterno retorno. Tu desejarias que fosse assim? É assim que tu queres?" Depois de refletir, e claro que ela refletiu tensa, aflita, não estava num dia bom. Ela disse que sim, que ela quer transformar, que ela quer sair desse sentimento, que ela não quer ficar aprisionada na impotência. Só que ela não sabe ainda como fazer. Hum. Mas, com essa resposta, a gente já vai para um próximo nível, a gente já pode respirar um pouco, dar um alívio, porque tem um novo cenário. Ela não sabe como fazer, mas ela sabe o que é possível ter essa transformação, que ela pode centrar as suas energias, o seu conhecimento, o seu talento, o seu valor, porque ela vai fazer um caminho de contatar com essas potências, potências de vida. Porque se a gente não tem potência de vida para enfrentar os modelos aprisionantes dessas dinâmicas estabelecidas, dinâmicas no mundo do trabalho, dinâmicas psíquicas, né? Se a gente não consegue enfrentar esses modelos, escolhendo aí posicionamentos mais ativos, a gente fica na passividade, a gente fica nesse peso, a gente fica longe de algo que é essencial para praticar psicoterapia, que é segurança e criatividade. E esse estímulo, essa pergunta nietzschiana que eu fiz para a Ana, é uma pergunta que eu faço para toda aluna que chega incorporada nesse sofrimento do devir camelo. Eu trabalho, não tem reconhecimento. Eu trabalho, e quando, Débora, que eu vou chegar nos pelo menos 10.000 reais que tu falas? Quando que eu vou trabalhar 5 horas? Imagina! Eu atendo, e eu vejo alunas assim, eu atendo 10 pacientes por dia no convênio, 58 pacientes por semana. O que é isto? Isto não vai te levar para um lugar mais quentinho, no qual tu vais ter a tua recompensa financeira, a tua prosperidade. Esse caminho é um caminho provisório, mas que você tem que saber qual é a hora de sair. E a hora de sair, ela é muito ativa, ela é muito propícia, né? Por quê? Pensa comigo, olha aqui, pensa comigo. Toda célula, tecido, órgãos, toda a natureza quer se expandir, né? Quer mais potência. A natureza é assim. São as forças ativas que criam, que olham para o novo, que dão outros sentidos para as coisas existentes. Estas forças que estão aí em luta permanente com as reativas, que são essas que conservam, que aprisionam no passado, que imobilizam. Então, qual é a saída para sair desse dever também, né? Desse peso de camelar, de trabalhar, não ganhar o que quer, não ser reconhecida, não ser valorizada, o que dá um efeito terrível de não ter confiança no seu taco, não ter confiança na sua técnica, né? Todos esses efeitos que desestimulam o próprio crescimento da psi. Para poder sair, né, dessas forças aí que puxam para baixo, essas forças reativas, é necessário ter essa disponibilidade da leoa. A Ana, assim, talvez assim como tu, também quer sair dessa vida que eu chamo aí das plataformas, né, que é essa vida de operária da saúde, porque ela não experimenta vitalidade e prazer ao trabalhar. E ainda mais, não sendo reconhecida no seu trabalho, porque o dinheiro também tem a ver com o nosso reconhecimento do nosso trabalho, né? Ela se sente o quê?
desvalorizada. Aí eu pergunto, né, se isso condiz com o que ela deseja para a vida dela. Por quantos anos ela se vê nessa jornada? E quando essas perguntas elas são para incitar, né? Porque às vezes a gente tem que cair um pouco no abismo para poder sair dele. Uhum. E quando a gente se permite quebrar esse ciclo que só gera impotência, para descobrir que tem um outro cenário, porque a gente merece mais, porque a gente se preparou para viver uma vida de psicologia e não para sobreviver com a psicologia. E quando a gente tem essa coragem de fazer a mudança, a gente vai ter também, que se despedir. Despedir do quê? Desses convênios, dessas plataformas, do serviço público. Por isso que eu falo de coragem. Não tem mudança sem que a gente perca algumas coisas, mas a gente tem que seguir em frente. E é esse conhecimento que a psicóloga de valor tem. Ela sabe que a vida é criativa e que ela tem que se banhar dessa vida, senão ela fica realmente despotencializada. E quem é a primeira pessoa que vai sentir isso? Tchanã, o paciente. E aí o paciente não fideliza, e aí você se sente uma péssima psicóloga, mas como é que você está trabalhando? Em quais espaços? São espaços que te fortalecem? São espaços que te deixam mais criativa, como eu falei? Ou são espaços que roubam o teu poder e a tua energia? Quando tu descobres o teu valor, que é esse efeito da jornada, esse efeito da caminhada, sabe o que vai acontecer contigo? O que acontece com a psicóloga de valor. Ela se sente segura, como aquela que sabe, como aquela que pode, como aquela que pode sim ganhar pelo menos 10.000 reais e trabalhar 5 horas por dia ou menos. Ela pode. E a Ana tá nessa chacoalhada. E vamos ver aí o que nos aguarda na próxima sessão de mentoria. Hoje eu agradeço a tua companhia e segunda-feira estou aqui de novo, te mostrando como é que se faz esse caminho da psicóloga comum para psicóloga de valor. Tchau, tchau.